plataformas de jogos, vamos entender como que a escolha do hardware para o qual eu vou desenvolver o jogo afeta a forma como eu devo desenvolvê-lo e como eu vou julgá-lo também. Quais são as principais características que classificam os jogos? E será que além de entreter, os jogos podem ter outros objetivos? E quais são os gêneros de jogos mais comuns? Ao desenvolver o jogo, a gente tem que considerar várias características, porque normalmente é um projeto que demora, pelo menos uns 6 meses, mas normalmente 1 ano, 2 anos, 3 anos. Essas características incluem para qual plataforma eu quero desenvolver o jogo, como que funciona o tempo do jogo, a quantidade de jogadores que podem jogar simultaneamente, qual o gênero do jogo, o seu objetivo e também quem é o público, o mercado-alvo. Essas decisões, são fundamentais para o sucesso do jogo, inclusive se você for fazer o seu jogo gratuito, que hoje em dia a gente tem tantos jogos, que mesmo você criando um jogo sensacional, gratuito, você ainda precisa conquistar o tempo dos jogadores. Então, eu gosto de falar que mesmo você fazendo um jogo gratuito, você precisa vender esse jogo. Aí vamos olhar então essa primeira característica, que é a plataforma, que vai executar os jogos. Essa plataforma pode ser, beleza, vou fazer um jogo para arcades, vou fazer um jogo para console, ou para computador, ou para portátil, ou para telefone. Hoje em dia a gente também tem os smartwatches, então você tem que decidir qual que é a sua plataforma alvo. E aí o que muda de uma para outra? Várias coisas. Por exemplo, a forma como o jogador dá input, ou seja, como que ele controla as coisas. Pode ser via joystick, controle, pode ser via mouse e teclado, no caso de computador, pode ser via toque, no caso de alguns portáteis e dos telefones e tablets, pode ser por meio de gesto, se for considerar um Nintendo Wii ou Kinect da Microsoft, PS Move da Sony. As plataformas também diferem quanto ao output. Então, por exemplo, os consoles eles precisam de uma TV, exceto o Nintendo Switch, que pode ser usado como um portátil também. Outros precisam de um monitor, no caso do computador. Alguns têm 2 telas, como o Nintendo 3DS. Pode ser que algum tenha a tela curva, algumas Smart TVs, por exemplo. Pode ser que tenha aquele 3D que dispensa o uso de óculos, o monitor autoestereoscópico. Pode ser que é realidade virtual. Também diferem quanto à capacidade de processamento gráfico, quanto ao processamento geral, quantidade de memória disponível, como que os jogos são distribuídos. Antigamente eles eram bastante distribuídos com cartucho, depois passou a ser mídia ótica como CD, DVD, Blu-ray, mas também tem a distribuição digital que está presente em todos os consoles e o computador pessoal também. Hoje em dia que você simplesmente faz download do jogo, você não precisa ir numa loja comprar ele num CD, em alguma coisa e colocar no seu computador. E elas variam também quanto ao tipo de licenciamento dos jogos. Por exemplo, não é qualquer um Zé Ruela qualquer, que vai ter permissão para poder fazer o jogo para o PlayStation, por exemplo. Agora, para computador, qualquer um pode fazer e comercializar de qualquer forma que quiser. Então, esse licenciamento também deve ser considerado. O arcade é composto por sistemas de jogos independentes, que ficam normalmente em lugares públicos, shoppings, etc. Eles são tipicamente alugados, entre aspas, ao jogador por um certo tempo, 5, 10 minutos, e aí o jogador compra fichas, que antigamente eram moedas, depois eram fichas e hoje é o cartãozinho magnético para poder jogar. Normalmente o jogador joga em pé, ou seja, a sessão de jogo não pode ser algo que demora demais. Os controles consistem de botões, joysticks ou uma combinação disso. Não é possível salvar e carregar uma sessão de jogo. Então por isso que a gente nunca vê, por exemplo, um jogo de RPG, um jogo com uma história muito forte, num arcade, num fliperama, porque não tem como você salvar para daqui no dia seguinte você voltar e continuar com o seu progresso. Desenvolver para arcade é uma oportunidade interessante para você testar interfaces bem diferentes.
né? Por exemplo, esse jogo aqui da Namco de jet ski, aí em vez de você jogar com um botão direcional e etc, você sobe mesmo em um jet ski. Aí o pessoal tem o seguinte modelo: existe o fabricante do hardware, que detém direito sobre o hardware e controle do conteúdo jogado. Tem o desenvolvedor de jogos, que normalmente desenvolve para o fabricante, ou então é a própria empresa fabricante. E tem também o operador local, que é o dono da loja do shopping, que ou licencia ou compra o jogo da fabricante e cobra dos jogadores, né, a fichinha para poder jogar. Os consoles são sistemas de jogos dedicados, ou pelo menos eram, né? Hoje em dia você pode, sei lá, abrir Netflix, YouTube pelo console, e isso não é jogos. Eles são normalmente jogados em casa, usando a TV como saída. A entrada normalmente é feita por controles direcionais e vários botões. E hoje em dia esses controles são todos sem fio também. Os consoles são plataformas proprietárias. No caso, a Sony, a Nintendo, a Microsoft decide quem pode desenvolver os jogos para eles. E desenvolver para eles tem uma grande vantagem, que é o hardware do videogame é sempre o mesmo. Então, se você está desenvolvendo para PS3 e o seu jogo funciona em um PS3, você pode ter certeza que ele vai funcionar em todos os outros PS3 que existem. Diferente de jogos para computador, que tem configurações de hardware completamente diferentes, e aí você tem que ficar testando para ver qual que é a configuração mínima necessária para executar o seu jogo. Só que tem uma desvantagem aqui dos consoles, que é o fato de você precisar adquirir licenças e kits de desenvolvimento, que normalmente é caro. Com essa revolução que teve dos jogos indie, as empresas de consoles estão bem mais flexíveis quanto a isso, quanto a aceitar que empresas não gigantescas possam desenvolver para o seu console. E muito normalmente isso é feito num modelo que a gente fala de 70-30. Você vai vender o seu jogo para o Nintendo Switch. Aí a Nintendo foi lá e falou: legal, você pode fazer isso. Aí você desenvolveu o jogo, aí agora você vai vender o seu jogo por $10. Cada cópia que for vendida, 70% é seu e 30% é da Nintendo. Esses 30% estão cobrindo os custos, por exemplo, da distribuição digital do jogo. E é muito interessante porque hoje em dia você não precisa produzir um cartucho, produzir uma mídia ótica, por exemplo. Você pode fazer essa distribuição digital, porque para você produzir esses cartuchos ou CDs, DVDs, você precisaria investir bastante para poder chegar no ponto de poder começar a vender. Os computadores são uma plataforma aberta, qualquer um pode produzir e vender um jogo. Só que há essa gigantesca variação na capacidade de hardware. E aí, para assegurar que o jogo execute, como eu falei, a gente tem que estabelecer requisitos mínimos e recomendados. Por exemplo, de placa de vídeo, de processador, de memória, de espaço no disco. Aí, ao desenvolver o jogo, você tem que pensar: beleza, eu quero que o meu jogo fique lindão. Mas, para eu não restringir demais o meu público-alvo, eu posso criar perfis de configurações um pouco piores, né, parametrizando, né, essa questão da qualidade gráfica, para eu poder conseguir atingir boas frequências de renderização, uma boa quantidade de quadros por segundo. Os portáteis, né, a gente tem que considerar que eles têm um tamanho reduzido, né, a tela, e podem ser levados pelo jogador para qualquer lugar. São plataformas proprietárias, assim como os consoles. Tem controle via direcional, botão, alguns com tela sensível a toque. Aí também alguns têm acelerômetro, giroscópio, microfone, GPS, e tudo isso pode ser utilizado pelo jogo também. Pela característica dos portáteis poderem ser levados para qualquer lugar, você tem que fazer o jogo tendo em mente que a qualquer momento o jogador pode ser capaz de pausar o jogo. Como, por exemplo, se ele está na fila do banco e aí de repente ele vai ser atendido, ou ele está no ônibus e aí ele chegou, precisa sair do ônibus. Os jogos dos portáteis de hoje em dia são distribuídos como cartuchos. A gente voltou a ter os cartuchos, só que hoje em dia com a tecnologia dos flashcards, semelhante à do pendrive, ou então digitalmente. Os telefones e tablets, né, são bem mais recentes. O iOS é de 2007, o Android de 2008, são para plataformas proprietárias também. A distribuição é sempre feita por meio de lojas virtuais. E o licenciamento dele também é esse de 70-30. Então 70% da receita do jogo é do desenvolvedor e 30% é do fabricante.
Ao desenvolver o jogo, a gente também precisa pensar em como é que se passa o tempo dentro do jogo. Basicamente, a gente tem jogos que são jogados por reflexo, ou seja, são jogos que demandam uma resposta mais rápida do jogador e talvez uma certa habilidade para poder definir, né, dar o input, né, definir o que vai ser feito. Mas também tem jogos que são mais reflexivos, ou seja, você tem um tempo para poder pensar e tomar uma melhor decisão. Aí a gente tem os jogos baseados em turnos, como por exemplo um xadrez, dama, os jogos de carta e tal. Cada jogador, né, tem o seu tempo e aí muitas vezes ele tem o tempo que quiser para poder jogar. Mas também tem os jogos do outro lado em tempo real, que todos os jogadores jogam ao mesmo tempo e o jogo não para esperar, né, que você tenha, né, reflexões para você tomar boas decisões e tal. É claro que nesse caso de jogos em tempo real existe uma maior complexidade, especialmente quando a gente está falando de jogos com vários jogadores. E tem também o tipo limitado por tempo, que é quando o jogo mescla os dois tipos. Um exemplo disso é aquele jogo de xadrez temporizado. Você tem no máximo 1 minuto, por exemplo, para fazer uma jogada. Outra característica importante do jogo é o número de jogadores que podem jogá-lo simultaneamente. Em um lado do espectro, a gente tem os jogos single player, né, de apenas um jogador. Nele, os oponentes, se existirem, são controlados por algum algoritmo, por alguma inteligência artificial. E a gente, inclusive, chama personagens dentro do jogo que não são controlados pelo próprio jogador de NPCs, que significa Non-Playable Characters. Nos anos 90 também eram muito comuns ter os jogos two-player, né, de 2 jogadores, que foram herdados dos arcades antigos. Aí a ideia é que 2 pessoas, né, cada uma controlando um personagem, vai jogar e se eles, né, se distanciarem entre si, talvez a tela se divide para poder mostrar os dois em alguns casos. A gente também tem o multiplayer local, que é várias pessoas jogando, assistindo a mesma tela. É o two-player, só que multi, né? Você pode ter várias pessoas. A gente tem os multiplayers baseados em LANs, né? Então você pode, né, juntar com os amiguinhos, ligar todos os computadores em rede e jogar todo mundo junto. E a gente tem os online multiplayers, por exemplo, aquele último online, o EverQuest e o World of Warcraft. Você só joga se estiver online. E além disso, você não joga sozinho. Você joga com mais 100, 400, 1000 pessoas. Outros aspectos dos jogos multijogadores se referem a se o jogo, se a interação entre os jogadores é cooperativa ou se ela é competitiva. Quando a gente vê essa sigla aqui, significa player versus player. E uma outra característica também interessante é de assimetria de jogabilidade. Hoje em dia, a gente tem jogos que são feitos pensando no público-alvo sendo os streamers, ou os gamers, let's players, etc. Esse pessoal do YouTube ou Twitch que, né, passa o dia jogando o jogo. Como é que funciona isso? Existem jogos que o streamer vai lá e joga, ele é o personagem principal, mas cada pessoa que está assistindo pode provocar alguma coisa. Por exemplo, ele acaba de passar de fase, aí todo mundo que está assistindo o cara jogar faz uma votação, por exemplo, para poder falar onde é que vai ser a próxima fase. Nesse caso a gente fala que a gente tem uma jogabilidade assimétrica, porque o streamer ele está jogando com as outras pessoas, só que cada um exercendo um papel diferente. Outra característica que a gente tem que pensar é quanto ao propósito do jogo. É muito comum a gente falar que jogos são jogados para entretenimento. Só que eu, sinceramente, odeio essa palavra entretenimento, porque eu acho que reduz muito os motivos para os quais as pessoas realmente jogam. Na minha cabeça, entreter é simplesmente, vou gastar um tempo aqui. Né? Mas os jogos, eles são muito mais do que isso, né? Uma coisa para fazer o tempo passar rápido. A gente pode listar pelo menos esses outros motivos ou propósitos dos jogos aqui. Para socialização, jogos para educação, para treinamento ou recrutamento, esses são chamados de serious games. Jogos de propaganda ou marketing são chamados de advert games, a gente vai ver um exemplo daqui a pouco. Jogos fitness ou exergames, que são jogos que têm o objetivo de ajudar os jogadores a melhorar a saúde mesmo, praticando atividades físicas e tal.
Existem os jogos de consciência ou de mudança, Games for Change ou Subversive Games, jogos subversivos, cuja ideia é plantar uma sementinha na cabeça da pessoa para, quem sabe, ela mudar de ideia quanto a alguma crença, alguma coisa assim dela. E tem jogos, né, de estética ou de criatividade também, que são os art games ou concept games. A gente vai ver exemplos disso também. Este caso aqui é de um advergame, ou seja, um jogo feito para poder publicizar, né, fazer uma promoção de algum produto, de alguma empresa, alguma coisa assim. Lá para os anos 2000 e tanto, a empresa Axe teve a ideia que ela achou sensacional na época, que era de fazer um desodorante com aroma de chocolate. E era péssimo. Só que a campanha de marketing que ela fez garantiu até um certo sucesso. E uma das coisas que ela fez na campanha de marketing era uma propaganda na TV, que o cara passava o desodorante de chocolate e aí ele virava um bicho de chocolate, e aí as mulheres ficavam todas loucas atrás dele. Para acompanhar essa propaganda, a Axe contratou uma empresa do sul aqui do Brasil, que chama Aquiris, para poder desenvolver um jogo, né, do mesma temática, do mesmo jeito. Aí ela fez esse jogo aqui, vamos dar uma assistida. When a cold chill begins to burn at your very soul, that's the sweet touch of love. Machista? Ah, que isso? Just a drop of a name begins to sting your very toe. With your sweet touch of love, oh yes you did. You brought out the best in me, made me leave the rest of me behind. Oh yes you know I had to miss it so long. It was the sweet touch of love, oh yes it was. Uma curiosidade sobre esse jogo é que ele foi desenvolvido por essa empresa Aquiris utilizando um motor de jogos que chama Unity, que é muito famoso hoje em dia, só que nessa época aqui ele estava assim, nos seus primórdios. E essa empresa foi uma das pioneiras a utilizar a Unity, né, no mundo e, claro, aqui no Brasil também. Especialmente nos Estados Unidos, existe um mercado bem interessante desses advergames. Porque lá as empresas elas são muito mais competitivas, talvez, e aí elas precisam pensar, né, investir em várias formas de publicidade. E aí os advergames são uma opção relativamente bem comum lá, muito mais do que aqui no Brasil. Outro exemplo de jogo, nesse caso aqui de art game ou concept game, é esse que chama Everyday the Same Dream. Assim que você acorda, você aparece no quarto desse rapaz, o jogo é todo preto e branco, e aí você tem que descobrir o que é que você precisa fazer. Aí você começa a andar e tal, mexe no alarme, aí anda pro lado, veste a roupinha de empresário, dá oi pra esposa, desliga a TV bugada, beijinho na esposa, aí sai de casa sem tomar café mesmo, entra no elevador, ignora a véia, tudo preto e branco, uma música bem monótona no fundo, repetitiva. Aí você vai trabalhar, pega um congestionamentozinho de leve, manda o chefe cagar, aí vai andando até achar o seu cubículo,
que é igualzinho a todos os outros e as pessoas todas são iguaizinhas a você. E a música repete. Chegamos e aí agora começamos a trabalhar. E aí de repente, próximo dia. Aí o jogo fica diferente se você toma umas atitudes que você não tinha tomado no dia anterior. Por exemplo, se em vez de eu ir para a direita aqui para poder pegar o carro, eu vir para a esquerda. Aí chega e tem um moço sentado no chão e fala que vai levar para um lugar bacana. Aí ele me leva, eu deixo de ir para o trabalho nesse dia, que é uma coisa diferente do que eu tinha feito nos últimos centenas de anos. E aí começa o terceiro dia e você vai tentando fazer alguma coisa de diferente, para você não repetir os mesmos passos que você está tendo, né, todo dia. Aí o jogo aborda, né, vários conceitos, como de monotonia, de tédio, de alienação, né? Tipo assim, quando você está trabalhando e não consegue ter uma coisa, um norte, né, diferente de simplesmente preciso trabalhar. Aí o jogo ele apela para monotonia, para te mostrar que talvez você esteja preso nisso também. Claro que é um exagero, mas o exagero é importante para a gente poder se identificar também. Outros exemplos de art game, sem esse Ether, que é dos mesmos criadores do jogo que ficou muito famoso, que chama Super Meat Boy. Aí a ideia é que o jogador controla um bichinho que encontra uma pessoinha, na verdade, que encontra um monstrinho, e esse monstrinho ele é intergaláctico, e aí o menininho consegue viajar para outros planetas utilizando esse bichinho. Não é um jogo estilo Mario, que você tem que ir de um ponto para o outro, ou que você tem que matar um chefão, não tem nada disso, é mais uma exploração. A ideia do criador do jogo era basicamente de viver uma certa viagem que ele tinha quando ele era criança, que ele imaginava ele mesmo visitando outros planetas e tal, como seriam esses outros planetas. Então é um joguinho, né, bem pequeno, bem simples, cujo propósito é simplesmente fazer essa transmissão, digamos assim, de sensação, de emoção do desenvolvedor para o jogador. Outro exemplo é o Flow, que é um jogo que você controlava, né, inicialmente seres unicelulares, aí você ia comendo comidinha, aí você ia pegando um flagelo, cílios, uma boquinha, etc., até você ir evoluindo e tal. Esse é um exemplo de jogo que, inclusive, foi criado para poder testar umas técnicas diferentes de ajuste dinâmico de dificuldade, de acordo com a capacidade do jogador. Por fim, vamos falar de gêneros de jogos. São categorias, né, que a gente enquadra os jogos levando em consideração tanto o estilo, quanto a narrativa, quanto a perspectiva dos jogadores, os desafios, o gameplay. Exemplos de gêneros: ação, aventura, RPG, RTS e vários outros que a gente vai ver aqui. Essa lista que eu vou mostrar para vocês é a lista que a autora Ginny Novak apresenta no livro Game Development Essentials. Só que essa lista ela vai continuamente sendo alterada. Por exemplo, jogos sociais passaram a existir de 2007, 2008 para frente. Os jogos de música, por exemplo, Guitar Hero e tal, também não existiam antes. A Ginny Novak ela considera 10 gêneros e alguns dos gêneros têm subgêneros. Ela propõe um gênero de ação, que é um gênero bem grande, ele abarca vários subgêneros diferentes. Por exemplo, o gênero de tiro, que aí envolve tanto um Space Invaders, quanto um jogo de tiro em primeira pessoa. Jogos de plataforma, como Donkey Kong, Sonic, Mario. Jogos de luta, jogos de corrida. E outros também, Pac-Man, Guitar Hero. Ela considera tudo como uma ação. E o critério que ela utiliza é interessante
porque envolve, tipo assim, se o jogo requer uma resposta rápida, reações rápidas e coordenação motora, é um jogo de ação. Alguns exemplos aqui de subgênero de plataforma, por exemplo, Super Mario Odyssey, Super Mario 64, Super Mario World, Sonic, mas também de shooters, né? A gente tem tanto jogos de navinha, como também jogos de tiro em primeira pessoa, em terceira pessoa, como Gears of War 4. Jogos de corrida também são jogos de ação, jogos de luta. Todos esses caras aqui são subgêneros do gênero ação. Tem também o gênero aventura. Normalmente envolve, né, a contação de uma história. O personagem deve percorrer, né, cenários, coletar itens, conversar com os NPCs, de forma a cumprir alguma missão. Ele costuma ter um passo não muito acelerado. E existe um gênero híbrido de ação e aventura que tem se tornado mais comum do que os jogos de aventura mesmo. Um jogo de aventura bem clássico é a série Monkey Island, de jogos para computador. Mas também tem jogos que mesclam ação e aventura, mas tem gente que fala que é RPG também, que são os jogos Zelda. Outros dois gêneros, cassino e puzzle. Cassino são coisas que simulam, né, essas máquinas que tem em cassinos reais. E jogos de puzzle, se a gente for traduzir, é quebra-cabeça, mas eu prefiro falar, tipo assim, jogos de raciocínio, talvez. Um exemplo de jogo de raciocínio é o Portal 2, mas se a gente for considerar Tetris, é um jogo de raciocínio. Aqueles joguinhos que você deve colocar 3 pedrinhas da mesma cor, por exemplo, é um jogo de puzzle. Tem o gênero RPG, que eu gosto muito. A ideia é que os jogadores assumem papéis como personagens dentro do jogo. Sei lá, cavaleiros, mágicos, ladrões. E aí eles evoluem esse personagem ao longo do jogo. Ele vai ficando mais forte, vai ficando mais experiente, vai ficando, sei lá, vai aumentando os seus atributos que são necessários para o jogo. Normalmente esses jogos têm uma longa narrativa, tem cenários gigantescos, os jogadores passam tipo assim 70 horas, 100 horas, 200 horas cumprindo os desafios ao longo do jogo. E são originários dos RPGs de mesa, como por exemplo Dungeons and Dragons, que é o D&D. Temos o gênero simulação, cuja ideia é replicar máquinas ou sistemas ou coisas do mundo real. E eles têm variados graus de realismo. Quanto mais precisa essa simulação, mais habilidade do jogador é requerida. Por exemplo, o jogo Flight Simulator da Microsoft, ele é um jogo bastante assim, real, né? Bastante próximo da realidade. E isso faz com que o jogo seja um jogo difícil de ser jogado, porque pilotar um avião não é uma coisa fácil. Também tem jogos de construção e gerência. Eu sou muito fã dessa série. Tem o SimCity, que você constrói e tem que gerenciar uma cidade, como se você fosse o prefeito. Tem o SimAnt, que você pode personificar qualquer formiga de uma colônia de formigas, e aí você tem que ir invadindo os jardins vizinhos até você dominar uma casa inteira, alguma coisa assim. Tem também o SimFarm, que é um simulador de fazendas, que você tem que, né, fazer plantação, colocar agrotóxicos e tudo mais para poder, né, vender a colheita. Tem os God Games também, que é parecido, só que você controla pessoas ou criaturas, né, como por exemplo The Sims, Black and White, Spore. Os jogos de esporte também entram como simulação, né, futebol, NBA, hockey, vôlei, o que quer que seja, também entra como simulação. Um exemplo de jogo de RPG é o The Witcher 3, que você controla o Geraldão aqui. E um exemplo de jogos de simulação é o SimCity. Esse SimCity aqui sendo o mais novo. Também tem o gênero estratégia, que tem origem em jogos de tabuleiro, como xadrez ou diplomacia. Os jogadores devem gerenciar recursos e conquistar objetivos. E isso normalmente envolve construir unidades, tipo assim, construir um exército de trabalhadores para poder coletar madeira, coletar ouro e aí construir guerreiros para poder derrotar os inimigos. Aí existem os jogos baseados em turnos, que, né, tem essa sigla Turn-Based Strategy,
E tem os jogos de estratégia em tempo real, Real Time Strategy. Os jogos RTS atingiram um grande sucesso e são mais comuns do que os baseados em turnos hoje em dia. Atingiram tanto sucesso esses RTS que inauguraram um novo subgênero que chama MOBA, que é o caso do League of Legends, do Dota. O Dota, que deu origem ao League of Legends, por exemplo, ele foi criado por um cara dentro de um jogo RTS. Ele utilizou um editor de mapas do jogo Warcraft 3 para poder criar um mapa diferente, com regras de jogo diferentes, que você controlava apenas um jogador em vez de um exército. E isso fez tanto sucesso que acabou inaugurando esse gênero que chama Multiplayer Online Battle Arena. Aí a ideia é focar no que chamam de micromanagement, ou microgerenciamento de poucas unidades, em vez de gerenciar muitas unidades, né, um exército inteiro igual nos jogos de RTS tradicionais. Exemplos aqui, o Civilization V, que é baseado em turno, ou seja, enquanto você está jogando, o seu oponente está parado. E exemplo de jogo de estratégia em tempo real seria o Warcraft 3, StarCraft 2. Enquanto você está jogando, o inimigo está jogando também. Então é um jogo que envolve ação também. E tem o gênero MMO, ou Multi-Massive Online Games. É um gênero derivado de outros, mas a gente, os jogos são tão peculiares, a gente abarca eles num outro gênero. Por exemplo, MMORPG, MMOFPS e outras coisas. Então a ideia é que você tem um grande número de pessoas jogando online, né, todas juntas. E aí existem, né, vários desafios nesse tipo de jogo, que é, né, o balanceamento entre a socialização dos jogadores e a imersão do jogador na narrativa do jogo. Também fazer com que as pessoas se comportem, né, de uma maneira bacana, em vez de, sei lá, ficar xingando os outros. O MMORPG, né, um exemplo é World of Warcraft para computador. E tem também um jogo de simulação MMO que chama EVE Online. Então, só para poder mostrar que, né, o MMORPG talvez seja o mais famoso, mas tem também jogo de tiro, como esses Free Fire, PUBG, Fortnite e tal. E por fim, existe também o gênero de jogos sociais. Eles surgiram com o advento, né, das redes sociais, que ficaram bem famosas ali nos anos 2000. Eram jogos casuais, né, ou seja, jogos que você pode jogar sem ter muito compromisso com o jogo, com a sua atenção dividida entre o jogo e outras coisas. Focava na interação dos amigos da pessoa na rede social. Não exigia muita habilidade, mas sim dedicação. Ou seja, quanto mais você jogava, mais você progredia, não necessariamente porque você ficava mais hábil. E quase todos tinham uma funcionalidade básica gratuita e se você quisesse, você podia pagar por ter assinatura ou itens especiais e tal. Com a característica de que apenas entre 2 a 5% do público do jogo pagava por alguma coisa. E quando pagava, os preços das coisas eram absurdamente altas. E aí, olhando para esse número, a gente pensa, legal, as pessoas que pagam estão pagando por elas e também pelas que não pagam, né? Então, existe uma certa situação aqui que não é muito legal. Exemplos de jogos sociais, Candy Crush, Farmville e várias coisas, né, bonitinhas, coloridas e tal, de redes sociais. Para essas aulas foi utilizado o livro Game Development Essentials, An Introduction, terceira edição. Essa aula abordou o capítulo 1, que fala de elementos históricos, capítulo 2, que fala de plataformas e modos de jogo, e capítulo 3, que fala de objetivos e gêneros.